Oi pessoal, boa tarde, meu nome é André Biernat, eu sou repórter da revista Saúde e eu falo ao vivo aqui dos estúdios da Editora Abril para mais uma entrevista ao vivo aqui em nossa página do Facebook. E hoje o nosso tema, vamos falar aí na próxima meia hora sobre as doenças inflamatórias intestinais. E para falar sobre o tema e tirar todas as nossas dúvidas, nós recebemos aqui o Dr. Flávio Steinwurtz, que ele é gastroenterologista e presidente da Organização Pan-Americana de Crohn e Colite. Dr. Flávio, obrigado, boa tarde. Boa tarde, André. Foi um prazer ter convidado. Estou à disposição para tentar explicar as coisas para os seus ouvintes. Muito obrigado. Gente, breves recados, nós estamos transmitindo ao vivo, então caso você tenha alguma dúvida em relação a essas doenças, escreva nos comentários, deixe aí a sua questão que eu estou aqui com o meu celular e repasso para o Dr. Flávio responder aqui na hora para a gente. Dr. Flávio, então, para começar o nosso bate-papo, as doenças inflamatórias intestinais, assim, afetam 10 milhões de pessoas no mundo e no último domingo, dia 19, foi comemorado o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Queria que o senhor começasse explicando para a gente o que são essas doenças, como elas são caracterizadas. Bom, André, as doenças inflamatórias intestinais, como o próprio nome diz, são doenças que cursam com uma inflamação no intestino. Só para esclarecer, a inflamação, na verdade, é uma defesa do corpo contra algum agente agressor. Só que no caso das doenças inflamatórias, essa inflamação está exagerada, a ponto de causar lesão no tubo digestivo, lesão no intestino. Então, o comportamento dessas doenças é muito parecido com o comportamento das doenças autoimunes, onde o seu próprio corpo vai agredir algum tecido dele próprio. Por isso que elas são chamadas doenças inflamatórias intestinais. Não são catalogadas no capítulo de doenças autoimunes, porque não se identificou um autoanticorpo específico delas, mas funcionam exatamente como doenças autoimunes. Então, as doenças inflamatórias intestinais, cujas mais importantes são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, são doenças que cursam com inflamação do tubo digestivo. No caso da doença de Crohn, podendo acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, e no caso da colite ulcerativa, acometendo o intestino grosso, ou seja, os cólons e o reto. Então essa é a diferenciação entre as duas, o trecho do trato gastrointestinal que é afetado pela doença. André, na verdade, isso é uma das diferenças. Então, que a doença de Crohn pode acometer áreas maiores no trato gastrointestinal. Outra diferença é que a doença de Crohn, ela pode acometer qualquer camada da parede intestinal. Então, o intestino tem 4 camadas na parede e a doença de Crohn acomete toda a estrutura, enquanto que a colite ulcerativa acomete somente a camada interna, que é a camada mucosa. E a partir daí existem outras repercussões que vêm da decorrência do tipo de acometimento. Perfeito. Doutor, eu queria perguntar para o senhor sobre as causas, enfim, o que leva a pessoa a desenvolver essa doença? A ciência já desbravou isso? Existe uma explicação de surgir a retocolite ulcerativa ou a doença de Crohn? Bom, existe pesquisa a todo lado tentando realmente definir a causa específica dessas doenças. Não se sabe ainda exatamente o que acarreta nem o Crohn nem a colite ulcerativa. O que se sabe é que existe alguma predisposição genética, então a doença não é hereditária, ela não passa de pai para filho, mas existe uma predisposição genética em ramos familiares. Além disso, existe alguma coisa ambiental que parece ser o gatilho desencadeador da doença e que ocorrem em determinadas circunstâncias, provavelmente de microbiota, ou seja, da flora intestinal do indivíduo, e também desregulando alguma coisa no aspecto de imunidade do indivíduo. Então existem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores do ambiente intestinal e fatores da imunidade do indivíduo. Perfeito. E, doutor, a gente postou para os nossos leitores, para o pessoal mandar algumas dúvidas, já se preparando para essa nossa transmissão ao vivo. Nós recebemos muitas questões, eu vou citar aqui 2 nomes, a Wagma Santos e a Veida Paixão, perguntando sobre leite, lactose e sobre glúten, falando, eles são fatores que levam ao desenvolvimento dessas doenças. O que você sabe sobre esses 2 pontos? A gente sabe muito bem que esses fatores não levam ao desenvolvimento dessas doenças. São outras coisas. Então vamos falar o seguinte, o leite, ele tem a intolerância à lactose ou existe alergia à proteína do leite. São 2 coisas diferentes. Intolerância é quando falta enzima para digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Então aí você falta lactase e você tem intolerância.
O indivíduo pode ter uma colite ulcerativa, uma doença de Crohn e também ter uma intolerância à lactose, como milhares de pessoas têm. Cerca de 50% a 60% da população brasileira adulta tem algum grau de intolerância à lactose, então é algo muito comum. Com relação ao glúten, o que existe é a doença celíaca, que é uma doença na qual existe uma alergia ao glúten, é uma doença na qual existe uma reação imunológica também é uma doença que tem aspectos genéticos e autoimunes, mas é outra doença. Pode existir a coincidência de haver Crohn e doença celíaca? Pode, mas não é comum e uma não tem nada a ver com a outra. Elas podem até aparecer ali no mesmo lugar, mas são coisas completamente diferentes. Exatamente. Perfeito, doutor Flávio. E ainda nessa questão da definição, a Sheila Matias perguntou para a gente se uma retocolite ulcerativa pode evoluir para uma doença de Crohn. Então, Sheila, essa pergunta é muito boa. A retocolite jamais evolui para a doença de Crohn, são doenças distintas. Mas, como eu disse, a doença de Crohn pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal e existe a colite de Crohn, que é a doença de Crohn acometendo o intestino grosso. Quando você tem um acometimento do intestino grosso inteiro e você não sabe se é uma colite ulcerativa ou uma doença de Crohn do cólon, uma colite de Crohn, você está diante de um diagnóstico de uma colite indeterminada, que nós chamamos de colite não classificada. Então, um diagnóstico que fica inconclusivo. E nestes casos, algumas pessoas podem achar que é uma retocolite ulcerativa e no decorrer do tempo perceber que não era uma retocolite ulcerativa, mas sim uma doença de Crohn. Então, na verdade, uma doença não se transforma na outra, André, mas pode acontecer um diagnóstico equivocado no momento e se ter a certeza diagnóstica no futuro. Perfeito. E doutor, e já que nós definimos muito, né, o senhor define muito bem as duas doenças, eu queria saber agora sobre os sintomas. E nós recebemos aqui a Vanessa Jean Garcês, ela fala que sente dores, né, na região assim de baixo aqui da barriga. A Gisele falou que tem diarreias constantes, outras pessoas pelo contrário, com dificuldade de ir no banheiro. Quais são os sintomas mais comuns dessas duas doenças, do Crohn e da retocolite ulcerativa? Então, André, vamos começar pela colite ulcerativa. Porque a colite ulcerativa tem os sintomas mais constantes. Uhum. Os sintomas frequentes da colite ulcerativa são diarreia com muco e sangue. Aí você pode ter dor, pode ter emagrecimento, pode ter outros sintomas, urgência para evacuar, tá certo? Então, mas a diarreia mucossanguinolenta é um padrão característico da colite ulcerativa. A doença de Crohn, como eu falei, ela pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal. Uhum. A forma mais frequente da doença de Crohn é a forma que acomete o fim do intestino delgado, a região chamada íleo, e o começo do intestino grosso, seco. Então, a forma iliocecal é a forma mais frequente. Mas os sintomas podem variar de acordo com o acometimento. Então, o indivíduo tem como sintoma preponderante dor abdominal. Abdômen distendido, então a barriga pode ficar estufada, o inchaço abdominal. Emagrecimento, enjoo. Pode eventualmente ter sangue nas fezes também, mas não é igual à colite, onde quase sempre existe o sangue nas fezes. Uhum. É diferente. E pode ter outros sintomas, como febre, vômitos. Então os sintomas variam muito de acordo com o tipo de acometimento, mas basicamente são esses. Isso sem falar na possibilidade de sintomas extraintestinais. Ambas as doenças podem ter sintomas fora do tubo digestivo. Então, existem acometimentos muitas vezes das juntas, dores nas juntas, artrites, pode haver acometimento de pele, algumas lesões de pele, e assim outras. Pode haver acometimento de algumas lesões oculares também. Então, o acometimento pode variar muito, mas o padrão clássico é esse que eu mencionei. Perfeito. E, doutor, e quando esses sintomas preocupam, porque a diarreia, ou mesmo dores de barriga, são sintomas frequentes, né, em várias doenças. A partir de que momento a pessoa deve se preocupar com eles e procurar um especialista para fazer o diagnóstico correto? Eu acho que essa é a questão fundamental. Porque realmente todo mundo tem uma diarreia de vez em quando, acontece, comeu alguma coisa que não foi bem, ou exagerou no doce, ou exagerou no salgado, e de repente tem uma diarreia.
O importante é o seguinte, se o indivíduo tem uma diarreia prolongada, se ele tem perda de peso, se tem sangue nas fezes, se aparece muco com muita frequência, se ele começa a ter muita urgência para evacuar. Então, esse indivíduo, obviamente, tem que procurar um especialista, um gastroenterologista, para tentar verificar o que está acontecendo com ele. Perfeito. E doutor, depois nessa primeira consulta, né, a primeira avaliação ali do profissional, do gastroenterologista, quais exames são pedidos para fechar o diagnóstico de Crohn ou de retocolite? Então, veja, depende do quadro clínico, evidentemente. Se você tem um indivíduo que já está tendo uma diarreia volumosa com sangue, evidentemente que vai ter que fazer uma colonoscopia direto para ver o que está acontecendo. Mas se os sintomas são sintomas menores, então ele tem uma dor de barriga, de vez em quando uma diarreia, aí você pode iniciar fazendo exames de sangue e exames de fezes. Existem exames de fezes que detectam se existe sangramento, às vezes não visível a olho nu, sangramento microscópico, e existe exame também que verifica se há um processo inflamatório nas fezes. Aí você já começa então a poder diferenciar se é uma diarreia que tem um aspecto inflamatório ou não. No exame de sangue também você pode detectar se o indivíduo está com anemia, se ele tem um processo infeccioso, se ele tem um processo inflamatório, se ele tem alguma alergia alimentar, ou se ele tem uma doença celíaca, ou se ele tem alguma intolerância à lactose, tudo isso pode ser visto. E evidentemente, se você detecta que tem algum quadro inflamatório, o indivíduo provavelmente vai ter que fazer uma colonoscopia, e se a colonoscopia não conseguir definir, às vezes tem que verificar o tubo digestivo mais alto, o intestino delgado, normalmente fazendo uma tomografia ou uma ressonância, que são especializadas, são enterografias especializadas para ver essa região. Doutor, o pessoal que está adorando nossa conversa, a Amanda Carvalho escreveu um ótimo tema, a Marina mandou umas palminhas para a gente. Obrigado, pessoal, pelos comentários. Eu vou fazer aqui a pergunta da Rosemary Mausita da Cruz, que ela fala sobre adenomas e fala se tem alguma relação entre adenomas e retocolite ulcerativa ou Crohn. Aí se o senhor puder também explicar o que são adenomas, enfim, como que eles se encaixam nesse contexto. Ótimo, essa pergunta é muito boa, e aí vamos então explicar um pouquinho o que é adenoma. Então vamos lá. O intestino é um órgão sujeito a aparecimento de pólipos. O que são pólipos? Pólipos são pequenas tumorações que às vezes podem ser pediculadas quando elas funcionam que nem uma arvorinha com caule, ou às vezes elas estão grudadas na própria parede, então são chamadas de sésseis. Então, os pólipos, eles são tumores benignos e que precisam ser verificados na pessoa a partir de determinada idade, até como prevenção, porque todas as lesões polipóides verdadeiras benignas, elas têm um potencial de se transformar com o tempo e eventualmente virar um câncer. Então a gente faz normalmente em todos os indivíduos a prevenção do câncer de intestino, uma prevenção que já está divulgada, a gente faz uma divulgação bastante grande a respeito disso. Quem tem doença inflamatória intestinal extensa no intestino grosso, precisa fazer prevenção também, e uma prevenção mais rígida, porque já tem um campo predisponente para o aparecimento disso. Então a colite ulcerativa, quando ela é extensa, quando ela comete uma grande parte do intestino grosso, e a própria doença de Crohn, se ela comete uma parte extensa do intestino grosso, ela pode formar pólipos, e esses pólipos precisam ser averiguados de tempos em tempos. Então precisa haver uma monitoração desse paciente. Esse paciente precisa ser monitorado. Muito bem. O adenoma é um tipo de pólipo, é um tipo de tumor benigno, e esse adenoma, pólipo adenomatoso, é um tipo de tumor que é benigno, mas que precisa ser removido através do próprio exame de colonoscopia, para que ele não fique lá e com o tempo possa sofrer alguma transformação. Então, na verdade, todos os pólipos, se possível, devem ser removidos. Perfeito. E esse cuidado, né, doutor, acho que é importante reforçar essa mensagem de ter, né, o acompanhamento com o médico. Acompanhamento é fundamental. Existem várias regras de acompanhamento. O mais aceito é que o paciente que tem uma doença inflamatória de cólon, isso é importante dizer, de cólon extensa, deve, depois de 8 anos da doença, fazer colonoscopias
com alguma assiduidade, normalmente entre 1 e 2 anos, fazer colonoscopia para avaliar se o intestino está tudo em ordem, sem problema nenhum, sem aparecimento de lesões adenomatosas ou outras lesões polipóides. E, doutor, surgiu uma dúvida 2 vezes aqui, a gente até definiu um pouco das 2 doenças, mas acho que é bom retomar, da Lúcia e da Luciene sobre síndrome do intestino irritável. São entidades diferentes do que nós estamos conversando aqui, ou elas se completam, se conversam de alguma maneira? Não, são entidades bem diferentes. Uhum. A síndrome do intestino irritável, como o nome diz, não é uma doença que tenha uma lesão orgânica, você não tem uma lesão detectável. Então, na verdade, é uma disfunção. O funcionamento do intestino não está adequado e você precisa consertar o funcionamento. Então, o movimento peristáltico está completamente sem harmonia, sem coordenação. Então, existe uma perda da coordenação normal do movimento intestinal, causando sintomas. Mas os sintomas podem ser muito parecidos. Por isso que os exames são importantes. Quando você não localiza nenhuma lesão, aí você pode levantar a possibilidade de uma síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome do intestino irritável pode causar sintomas, mas não causa lesões. Se você achou lesão, não é síndrome do intestino irritável. Perfeito. E olha que né, coincidência, a gente está falando desse assunto, a Larissa Watanabe fez a pergunta. Então, Larissa, respondida aí sua dúvida. Obrigado por ter caminhado para a gente. Doutor, agora falando um pouco de tratamento. A Simone, a Edivana perguntaram sobre modos de tratar as doenças inflamatórias intestinais. O que tem disponível hoje para essas pessoas? Então, André, essa pergunta de tratamento sempre vem, né? É muito importante. Eu acho que é interessante a gente primeiro dizer como que é feito o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Então, o tratamento dessas doenças sempre é dividido em 2 etapas. A primeira etapa, induzir a remissão, ou seja, apagar o incêndio. A segunda etapa, manter a remissão, ou seja, impedir novos incêndios. Eu sempre digo que até a segunda etapa é a que exige mais arte, é a mais difícil. Porque apagar incêndio você consegue apagar com até relativa facilidade. Evitar novos incêndios, aí sim. E essa parte é importante porque a gente quer que o indivíduo fique bem e permaneça bem. Para que ele não tenha cada vez que ficar voltando e tendo sintomas, porque aí você atrapalha a vida do indivíduo. Então, o tratamento ele é feito com dieta, com orientação, mas fundamentalmente com remédios. E os remédios, eles são remédios bem variados. Então, você tem remédios normalmente sulfa e derivados de sulfa, corticoides, remédios imunossupressores. E de 20 anos para cá nós tivemos a introdução dos remédios chamados biológicos, que trouxeram realmente um novo panorama para o tratamento dessas doenças, que são remédios altamente eficazes e que são utilizados com bastante frequência nessas doenças. Ou seja, nós estamos falando de um controle da doença, de mantê-la ali, né? Os remédios, normalmente, esses mais modernos, eles cumprem as 2 etapas. Então, eles induzem a remissão, ou seja, apagam o incêndio e mantêm a remissão prolongada, ou seja, mantém o indivíduo sem doença por um período prolongado. Perfeito. E, doutor, o pessoal aqui perguntou muito, a Tata Domingos fala sobre essa questão da alimentação, que ela às vezes tem vontade de comer alguns alimentos, não sabe se pode. Enfim, existe uma orientação geral sobre alimentação nessas doenças? E qual que é a importância de conversar com o seu médico? André, veja uma coisa, quando você fala de doença que acomete o intestino, a primeira coisa que vem à cabeça, e agora eu não posso comer nada. Não é verdade. Essas doenças não exigem uma restrição alimentar muito grande. Evidentemente que a gente tem que tratar sempre caso a caso. Depende onde a doença acomete, depende como o indivíduo está. Quer dizer, você não vai para o indivíduo que está cheio de gases distendido começar a dar alimentos que fermentam e formam mais gases, não tem nenhum cabimento. Sim. Mas normalmente não exigem grandes restrições. Então, se o indivíduo tem intolerância à lactose, por exemplo, aí sim ele vai restringir o leite, caso contrário, não. O que a gente normalmente tira são condimentos picantes, coisas que irritam o intestino, mas a grande maioria dos pacientes não requer uma dieta muito rigorosa. Ao contrário, muitas vezes você, com a dieta, vai tentar suprir algumas deficiências nutricionais que ele possa ter. Então, se ele teve uma perda sanguínea, ele vai incrementar o ferro na nutrição. Se ele está
com a proteína mais baixa, se ele perdeu peso, vai dar uma dieta hipercalórica, hiperproteica. Compreende? Então você vai repor coisas que faltam a ele com a dieta. A restrição não é justificada a menos que haja alguma indicação particular para isso. Doutora, a gente estava falando de remissão na pergunta anterior, e a Priscila Santiago, ela contou aqui o caso dela, ela foi diagnosticada com retocolite e disse que ela não tem crise de diarreia há 3 semanas. E a pergunta dela que eu achei muito boa, em quanto tempo eu posso considerar a doença em remissão? Excelente pergunta, porque a doença em remissão é um termo muito vago. Uhum. E antigamente a gente aceitava, quer dizer, o indivíduo não está sentindo diarreia, não está sangrando, está em remissão. Beleza, maravilha. Hoje, a medicina se tornou muito mais ambiciosa. E eu quero deixar essa ambição também como uma coisa boa para o paciente. Então, na verdade, o que a gente quer hoje é que tenha remissão clínica, o paciente se sinta bem, mas também a gente quer uma remissão laboratorial, os exames estarem todos normais. A gente quer uma remissão endoscópica, a endoscopia, os exames, mesmo visuais, estejam normais. E a gente já prevê que, para o futuro, a gente vai ter que ter uma remissão histológica, ou seja, a biópsia dos tecidos estarem normais. Então, na verdade, nós estamos cada vez mais ambiciosos, querendo um bem-estar pleno, porque a gente sabe que quanto mais ambicioso, melhor o resultado de longo prazo. Vocês estão subindo o sarrafo ali da medicina, né? Exatamente isso. E, doutor, nós falamos de alimentação, né? E outros fatores do estilo de vida, como, por exemplo, prática de atividade física, ou mesmo aspectos emocionais, como isso influencia também no controle da doença? Então, na verdade, quando você trata um paciente com doença inflamatória intestinal, a meta é fazer com que o indivíduo tenha uma vida normal e plena. E você só vai considerar se ele puder ter esta vida, então se ele puder fazer sua ginástica, se ele puder ir no cinema sem ficar olhando onde é a porta do banheiro, você entendeu? Se ele puder ir no restaurante e sair e poder comer direito, se a mulher puder engravidar, ter filhos e de preferência com parto normal, ou seja, coisas que os outros não se preocupam tanto e ele tem a sua preocupação. Então, evidentemente que em crise ele vai ter que estar atento a tudo isso, mas a gente tem que deixar ele fora de crise para poder ter a vida normal. Essa vida normal, ele vai ter que fazer atividade física desde que ele esteja em condição de fazer. Então, tudo a seu tempo. Com a medicação, ele entrando em remissão, o médico vai orientar ele. Agora você pode fazer tudo, você não está anêmico, manda bala, vamos em frente. Então, tudo a seu tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, a meta é que ele tenha a vida absolutamente normal. Perfeito. Doutor, nós recebemos aqui a Laura Beatriz, até passando um recado para você, Laura. Ela passou aqui o resultado do exame dela com algumas informações muito técnicas. Eu acho que a sugestão é você procurar o médico para que ele possa, né, fazer uma avaliação mais completa do seu caso e aí sim indicar, né, o melhor tratamento, a melhor forma de proceder na sua situação específica. E, doutor, a gente estava falando até antes de entrar no ar, né, dos números, né, das doenças inflamatórias intestinais. Eu tinha visto que era 5 milhões, o senhor falou, não, já estamos falando em 10 milhões. Por que há um aumento do número de casos, há um melhor diagnóstico? O que justifica essa quantidade tão grande de pessoas diagnosticadas? Então, André, primeiro que as doenças eram subdiagnosticadas. Uhum. Então, nós tínhamos os dados que existiam eram de 2005, com 5 milhões de habitantes no mundo com doença inflamatória intestinal. Hoje, naquela época, os dados dos Estados Unidos eram em torno de 1,5 milhão a 1,8 milhão. Hoje, eles já estimam que existam 2,5 milhões de americanos com doença inflamatória intestinal. Existem cerca de 3 milhões a 3,5 milhões de europeus, porque também as estatísticas europeias, no passado, não levavam em conta a Europa do Leste. Tá. Uhum. E a Europa do Leste tem maciçamente doença inflamatória intestinal. Então, na Rússia tem um monte, na Polônia um monte, na Romênia um monte. Então, esses números são outros. E agora o que está acontecendo é o boom de doença inflamatória intestinal na China e na Índia. Inclusive, o Brasil faz parte agora, nós fundamos há cerca de 3 meses um BRICS IBD Consortium, que é um grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os países que estão tendo
explosões de frequência, de incidência de doença inflamatória intestinal. Então, os hospitais da China e da Índia, na proporção com a América do Norte e com a Europa, eles têm uma proporção muito menor, mas você tem que entender que lá tem 2 bilhões de pessoas e no outro 1 bilhão e 200 milhões, então, na verdade, quando você tem 1%, é uma população gigantesca. E eles estão tendo populações enormes com doença de Crohn e com retocolite ulcerativa. Então, os números realmente hoje, a estimativa das associações, tanto da Federação Europeia quanto da Associação Americana, é que tem algo em torno de 10 milhões de pessoas com doença inflamatória intestinal no mundo. Perfeito. E, doutor, a gente estava falando da importância do emocional, né, no controle ali da doença, e a Priscila faz a pergunta contrária. E o estresse? O estresse pode impactar nas doenças inflamatórias intestinais? Parece que sim. Eu acho que sim. Não existe. É muito difícil quando você lida com estresse, você poder ter uma certeza. Por acaso, a minha esposa é psicanalista e ela é que faz a orientação de grupos de autoajuda, são grupos psicoterapêuticos na Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, e a tese dela, inclusive, é sobre o estresse impactando. Então, é uma coisa importante. Eu tenho, assim, na minha visão, que o estresse pode não causar, eventualmente, a doença inflamatória intestinal, mas que tem um impacto importante no desencadeamento de crises, me parece que sim. Então, o indivíduo que passa por um estresse violento pode realmente ter um desencadeamento de crise. Agora, isso é difícil de você verificar, porque a vida do dia a dia é estressante, então o indivíduo sempre vai poder associar. É uma coisa muito difícil de você comprovar, mas parece que há uma relação. Perfeito. E, doutora Vera Guedes, ela falamos de alimentação e ela fala sobre dieta vegetariana, se altera de alguma maneira o funcionamento do intestino, pensando, né, nas doenças inflamatórias. Existe alguma evidência sobre essa questão? Essa é uma pergunta muito interessante, Vera, muito boa. Existe um livro muito interessante, escrito por uma americana, que se chama Elaine Gottschalk, que chama-se Breaking the Vicious Cycle, significa quebrando o círculo vicioso. O que significa? Ela fala sobre carboidratos, dieta de carboidratos específicos. Então, na teoria dela, alguns carboidratos que são mais difíceis de serem digeridos poderiam impactar negativamente para as doenças inflamatórias intestinais. Então, ela manda cortar esses carboidratos porque você tornaria a digestão mais fácil e esses indivíduos teriam uma melhora significativa do quadro inflamatório. É uma coisa que a gente não sabe direito. A princípio, não tem nenhuma evidência científica mais robusta que a gente possa realmente dizer, é isso mesmo, causa mesmo. Mas existem esses livros que deixam a gente pensativo com relação à dieta. A pulga atrás da orelha. A pulga atrás da orelha. E, doutor, o Ciro César fala da esposa dele que tem diabetes. Existe uma intersecção, uma relação entre essas doenças autoimunes, por exemplo, o diabetes ou mesmo uma doença de tireoide, enfim, com doenças inflamatórias intestinais? Existe um maior risco, alguma coisa que relacione essas coisas? A pergunta é muito boa, mas a resposta para este caso é não. Para o caso dele, de diabetes, essas coisas, não. Mas existe com outras doenças. Então, existe uma certa intersecção entre a colite ulcerativa e a doença de Crohn, com algumas doenças reumáticas e com algumas doenças de pele. Então, aí sim, a dermatologia, a reumatologia e a gastro andam meio em conjunto. Em conjunto. Perfeito. Doutor, então só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, tivemos muitas perguntas, uma participação muito legal das pessoas, perguntas ótimas, como o senhor mesmo disse. Eu queria retomar a questão dos sintomas, né, a importância de procurar o médico quando eles aparecerem, né? Qual o recado que o senhor deixa em relação a isso? E, enfim, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa em relação às doenças inflamatórias intestinais? Eu acho que é importante que a gente tenha em mente que uma diarreia prolongada, mais de um mês de duração, às vezes com sangue ou com muco, se tem emagrecimento, se tem febre, se tem muita dor abdominal, precisa procurar um gastroenterologista. Só o gastroenterologista vai poder definir se você tem um problema ou não tem um problema. Se é um problema crônico ou se não é, se é algo agudo que vai passar rapidamente. Precisa procurar auxílio médico.
Eu acho que essa é a mensagem fundamental. Então, não deixar a coisa postergar, porque, afinal de contas, quanto mais rápido se faz o diagnóstico, melhor o resultado do tratamento e melhor o prognóstico de longo prazo. Manter a remissão ali do quadro quanto antes. Exatamente. Doutor Flávio, muito obrigado pelo tempo, a disponibilidade do senhor. Foi ótimo ter aqui o senhor com a gente no programa. E, pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou, que assistiu. O vídeo continua disponível, né, aqui no Facebook. Vamos colocar também no nosso site. Enfim, quem tiver mais alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que a gente repassa para o doutor Flávio. Gente, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.